Bom, bom dia a todas e a todos. É com imenso prazer que nós recebemos aqui Silviano Santiago. E eu acho que é importante só sinalizar que o meu encontro com ele foi via minha pesquisa, que eu desenvolvi aqui no ano sabático, que é sobre os artistas brasileiros em Nova York. E fui ao Rio e nós tivemos uma longa conversa. E ele não apenas generosamente me contou muitas coisas que não estão publicadas ainda, generosamente dividiu esses momentos de Nova York, e não mais de uma vez nós nos encontramos. E aí ele também prontamente aceitou o convite para participar do seminário Elliott Sica, que começará amanhã aqui no IA também. E aí eu falei, bom, já que nós teremos o prazer na presença dele aqui para o Elliott Sica, nada melhor que estendermos isso a também a produção dos últimos tempos, especificamente o livro dele, Machado. Como não é a minha área, eu tomei a liberdade de chamar o meu colega, Adriano Schwartz, que é alguém com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos. Nós dividimos uma disciplina em que nós tentamos fazer cruzamentos entre artes visuais e literatura contemporânea, e tem sido um espaço bastante profícuo, com muitos acertos e com muitos desafios também. E aí é com prazer também que eu recebo todo mundo. E a ideia é, o Adriano vai fazer uma leve e rápida apresentação do Silviano, e depois o Silviano também vai fazer as colocações, e depois abrimos aí para uma conversa mais inclusiva, ok? Mas desde já eu agradeço muitíssimo você ter vindo, ok? E obrigada. Bom dia. Eu agradeço a Dária pelo convite. É um prazer muito grande estar do lado aqui do Silviano. Eu me dei conta que a gente se conhece há mais de 30 anos. É alguém com quem eu convivi durante alguns anos e depois, esporadicamente, a gente se fala. E hoje eu estou naquele lugar fácil de fazer a apresentação de alguém que não precisa de apresentação. Esse é um lugar comum falar isso, mas nesse caso é de fato, todo mundo que está aqui conhece o Silviano e a obra do Silviano. Eu queria só, em um minuto, pontuar uma coisa que eu estava pensando hoje. Na literatura contemporânea é muito comum a existência de escritores que são críticos, de críticos que são escritores, que é obviamente o caso do Silviano. O que não é comum é que essas pessoas sejam as duas coisas do jeito que o Silviano é. Ele é um escritor absolutamente premiado e reconhecido, se a gente pensar na literatura brasileira, ele ganhou todos os prêmios possíveis, e o livro do Machado, de novo, está concorrendo a todos os prêmios possíveis esse ano. E, como crítico, ele é formador de uma infinidade de pessoas, com uma obra monumental de mais de 10 livros, com ensaios fundamentais para a cultura brasileira. Então, se a figura do escritor crítico, do crítico-escritor, é uma figura razoavelmente comum, a figura do escritor e crítico, do jeito que o Silviano é absolutamente rara e incomum. E meio que para ilustrar isso que eu tô dizendo para vocês, basta a gente colocou a chamada para o evento foi sobre o livro do Machado, que é um livro de ficção, mas também é um livro de ensaio, também é um livro biográfico sobre o Machado de Assis. Mas no mesmo ano que ele publicou esse livro do Machado de Assis, que saiu pela Companhia das Letras, ele publicou um ensaio fundamental sobre Guimarães Rosa, sobre o Grande Sertão Veredas. Então, é como se ele resolvesse, vou enfrentar tudo que é possível enfrentar de mais importante na literatura brasileira no mesmo momento, no mesmo ano. Então, ele lança um livro fundamental sobre Machado e um livro fundamental sobre Guimarães Rosa. Isso, evidentemente, não é pouca coisa. Então, é com muito prazer que eu te recebo aqui na USP, e a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a Dária, né,
por ter intermediado esse convite do Instituto de Estudos Avançados para eu falar sobre esse último romance meu e também, claro, ao Adriano, que eu conheci, você deve saber, quer dizer, é claro que você se lembra dos 30 anos, no folhetim, né? Quando Já era o mais. Era mais, é o caderno mais, na Folha de São Paulo, que você me abrigou, né, várias vezes com artigos que depois se tornaram de certa importância. Foi lá que eu publiquei, né, o primeiro artigo sobre Ana Cristina César, singular e anônimo. E que até então, né, por coincidência, Ana Cristina tinha sido minha aluna, e eu conhecia bastante bem a ela e a poesia dela, etc. Então você tinha um olho meio mágico, me pedia as coisas que eu podia fazer e fazer com alguma competência, né? Eu acho que agradeço por isso também, né? Suas palavras muito generosas e muito gentis, mas isso é um traço seu e, portanto, eu não poderia esperar palavras diferentes. Eu devo dizer, né, que eu me sinto hoje assim, homenageado e temeroso. Quer dizer, é uma combinação difícil, né? Porque não há dúvida nenhuma, né, que o Instituto de Estudos Avançados, por coincidência, eu vi um pouco o nascimento, porque eu era muito amigo, então, do Carlos Guilherme Mota e do reitor da época, quando eles idealizaram. E houve até mesmo uma proposta para que eu viesse passar uma pequena temporada aqui. Mas, na época, dreams that money can't buy. Na época, eu precisava de dinheiro e eu optei por fazer essas visitas que eu fazia aos Estados Unidos e à França, né, de tempos em tempos, para poder suplementar o meu salário da PUC. Mas isso são anos idos e vividos. Eu estou aqui hoje, né, para falar de coisas mais recentes, em particular o Machado. Eu pensei em começar tentando inseri-lo numa categoria de livros, de romances, que acredito que podem fazer sentido no momento em que há um grande interesse, por isso aqui os jornais chamam de anos felizes, né? E que eu prefiro chamar de anos de sobrevivência, a velhice. Quer dizer, há um interesse muito grande hoje pela velhice, né? E eu li, há tempos atrás, um belíssimo romance de Joseph Heller. Joseph Heller é muito conhecido por Catch-22, né, que é o famoso romance Artigo 22, virou filme, etc. E depois ele se tornou desconhecido, mas no final da vida, e ele publicou o livro, inclusive o livro foi publicado póstumamente, ele escreveu um livro belíssimo chamado, que eu recomendo a todos, que se chama Retrato do Artista Quando Velho, Portrait of the Artist as an Old Man, e que foi publicado pela Cossack Naif. Eu não lembro quem traduziu, mas foi publicado, se não me engano, por volta de 2002, né? 15 anos atrás. 2002, porque às vezes 2002 pela Cossack Naif. E é um livro interessantíssimo, porque é uma série de inícios de romance que nunca chegam a ser completados. E, ao final, uma conferência terrível, não vou contar a conferência, spoiler, né? Não vou tirar o prazer de vocês. Mas o que me fascinou é isso, é que a imaginação não é que a imaginação continua fértil, forte, etc. O que não existem são essas outras forças, em particular a força da disciplina, a força da coerência, etc. Quer dizer, então, imaginar um romance é fácil, escrever 30 linhas, 30 páginas é fácil. E aí termina o primeiro capítulo, é outro projeto, e assim sucessivamente.
Então, eu comecei a ver, não é, sobretudo porque eu tive a sorte de não ter escrito um romance de formação, porque o romance de formação é perigosíssimo, né? E eu comecei, então, a pensar que talvez pudesse haver uma categoria a partir deste livro, e eu pensei imediatamente do Ivan Ilitch, de Tolstói, que seria uma categoria que seria um romance de sobrevivência. Então, é isso que eu tenho tentado nos meus últimos livros. Eu comecei com um livro de poesia que se chama Cheiro Forte. Claro, sendo derridiano, vocês podem imaginar que o cheiro é legal, porque é ao mesmo tempo perfume e fedor, né? Quer dizer, cheiro forte, e que, aliás, é a coda deste livro. O último capítulo desse livro chama Cheiro Forte, que é uma carta de Mário de Alencar, que Mário de Alencar escreve sobre os últimos dias de Machado, que, como vocês devem saber, não é, foram muito dolorosos e com áfitas terríveis, que se tornavam, né, doentias, né? Quer dizer, então havia um cheiro forte muito grande, né? Quer dizer, perfume do homem notável e esse cheiro do corpo, né? Quer dizer, então eu comecei com cheiro forte, depois fiz um outro livro chamado De Cócoras, que é um trabalho a partir de Ivan Ilitch, que é o último dia de um funcionário público do ministério mais corrupto brasileiro, que é o Ministério dos Transportes, e esse indivíduo que levou uma vida corretíssima, honestíssima, etc. E é o último dia da vida dele, numa solidão terrível, etc. Ele chama de cócoras, que é aquela posição, né? E aí eu pensei em fazer também contar, né, a história de meu melhor amigo, foi Ezequiel Neves, que viu Rosas Roubadas. Vocês estão vendo, então, que eu vou constituindo uma espécie de poética, né, disso que poderá ser, ou poderia ser, o romance da sobrevivência. E aí, então, eu devo dizer, ao mesmo tempo, que eu sempre fui um grande leitor de Baudelaire, e Baudelaire falava, né, que Flores do Mal precisava atentar para a arquitetura secreta das Flores do Mal. E eu gostaria também de dizer isso, né, que seria interessante que se atentasse para uma arquitetura secreta que meus livros têm. Quer dizer, quando eu começo o Rosas Roubadas dizendo perco meu biógrafo, não é uma coisa assim tão gratuita. É a questão de que sobreviver ao melhor amigo, né, é uma das coisas mais tristes que existe, porque você gostaria de morrer antes. Então, é isso que é trabalhado ali. Quer dizer, então, tem todas essas situações que eu vou trabalhando e que eu acredito que, eventualmente, possa formar uma poética. Como também não é gratuito o fato de que Machado, eu próprio, seja protagonista. Quer dizer, não é nenhum exibicionismo, não é nenhum, sabe? É simplesmente que, nessa parte, não é, quer dizer, é a minha velhice que se combina com a velhice de Machado de Assis, que se combina com a morte de Ezequiel, que se combina com Ivan Ilitch, que se combina com o Joseph Heller, e que, ao mesmo tempo, não é, tenta dizer que pode-se fazer um romance de sobrevivência tão rico quanto o romance de formação, não é, que vem de Werther, passa pela educação sentimental de Flaubert e chega ao belíssimo livro de Joyce, né, que nós todos, de certa forma, brincamos com o título, né, que é o Retrato do Artista quando jovem. Né? Então, é o retrato do artista quando velho. Isso seria a primeira coisa que eu gostaria de lançar, a primeira coisa. Daí o fato também de eu me ter interessado por Machado de Assis num momento muito específico da vida dele. São os 4 últimos anos da vida. Ele viúvo, claro, solitário, no Cosme Velho, tinha acabado de perder a esposa. E, por outro lado, o que me interessava da condição de escritor é o fato de que a conhecida doença dele, a epilepsia, ela se agrava a um ponto muito grande, a ponto de ele ter necessidade de um médico, que é o Miguel Couto.
E esse Miguel Couto, por sua vez, ele o conhece porque ele vai ser responsável, ele vai ser o último médico da sua esposa, Carolina. Então, há umas relações aí bastante fáceis de serem definidas, estudadas, compreendidas, etc. Eu já abro um parêntese, que obviamente não conheci Miguel Couto nem Machado, mas, por exemplo, no caso de Miguel Couto, né, eu já dou a fonte para vocês, porque é um retrato, um perfil bastante fiel, é Pedro Nava. Entende? Se vocês lerem Pedro Nava, o pai de Pedro Nava foi aluno de Miguel Couto, e Miguel Couto era, segundo Pedro Nava, o melhor médico que ele já tinha conhecido na vida. Talvez porque tenha sido o médico que salvou a mãe de Pedro Nava. Aqui é quase um potã, mas vale a pena, porque no livro, se você ler rapidamente, não vai saber. A mãe tinha uma doença venérea e tinha passado por todos os médicos e ninguém sabia o que ela estava tendo e ela estava morrendo. Até que Miguel Couto aparece, deve ter feito um exame detido, cuidadoso, ético, não é? E receitou. A única coisa que a gente tem no Pedro Nava é o nome do remédio. E eu, claro, eu fui consultar os meus dicionários de medicina, que eu tenho. Meu pai, eu tive a sorte de ter um pai farmacêutico e dentista, que sempre me falava desses dicionários médicos, né, do século XIX. E eu fui atrás, corri atrás, e o principal dos dicionários eu encontrei, devo dizer, aqui ao lado, né? Se não me engano, fica aqui ao lado, né? Do Zé Mindli, a biblioteca do Zé Mindli, e tive a sorte, né? Eu acho que eu prefiro falar dessa maneira de Machado do que Machado de Assis, que todos conhecem até melhor do que eu. E aí eu consultei esses dicionários, né, que foram extremamente importantes para mim na definição da doença na época, né, de remédios, de tratamentos, etc. E o outro eu consultei na Biblioteca Nacional, que é o de homeopatia, né? Porque, por coincidência, são essas coisas que vão surgindo que eu acho extraordinárias quando a gente elabora não tanto um ensaio literário, mas uma obra onde o lado da criação pode ter um peso bastante forte, é que o Cochrane, que é o introdutor da homeopatia no Brasil, é sogro materno de José de Alencar e, portanto, avô materno, sogro de José de Alencar e avô materno de Mário de Alencar. Mário de Alencar é o grande amigo de Machado de Assis nesse período de 1905 a 1908. Então, isso também foi bastante interessante para mim, né, entrando nessa questão de definição de personagens, caracterização de personagens, e entrar no mundo, né, que não é o mundo meu, que é o mundo da medicina, e através, obviamente, de uma bibliografia bastante rigorosa e podendo compreender uma questão delicada. E aí vão surgindo coincidências. Eu acho que aqueles que já leram o livro viram que uma das coisas que eu mais tematizo no livro é a questão do acaso. Um outro acaso é que eu tenho uma formação francesa, né, em literatura francesa, e poucas pessoas no Brasil sabem que um dos grandes epilépticos da literatura é Gustave Flaubert. E a bibliografia em francês é fantástica de Gustave Flaubert. Fantástica, inclusive, com o terceiro volume da biografia de Sartre, sobre Flaubert. O terceiro volume é todo dedicado à doença de Flaubert. Então, eu tive essa coincidência de poder também, não é, trazer uma bibliografia para me dar uma segurança de que eu não estou fazendo loucuras, não é? De uma bibliografia que vem estudando cuidadosamente essa relação entre arte e doença, velhice e doença, não no caso de Flaubert, porque no caso de Flaubert, já aos 20 anos se descobre que ele é epiléptico, e o pai era médico, então nós temos um dossiê fantástico de Flaubert.
No caso de Machado de Assis, tudo indica que ele deve ter escondido durante muitos anos. E uma das coisas que o meu pai dizia é que você, no século XIX, você só busca médico quando está morrendo. Que antes quem fazia o tratamento era farmacêutico. Você ia à farmácia e o farmacêutico lhe dava os remédios, fazia o diagnóstico, etc., etc. Que o médico era uma figura assim que aparecia apenas no final da vida. E isso tudo, né, eu estou dizendo também para dizer que uma das originalidades do livro é eu ter trazido à baila a questão da epilepsia, que é uma questão extremamente delicada, como todos imaginam, mas que, ao mesmo tempo, é muito rica se você trabalha com o acaso. Quer dizer, uma das figuras mais fascinantes da história das artes no Brasil é Aleijadinho. Então, muitas das coisas que estão escritas aí vêm de uma bibliografia de Aleijadinho. O que Manuel Bandeira disse, o que Carlos Drummond disse, etc. Tem passagens assim, às vezes óbvias, às vezes menos óbvias. A de Manuel Bandeira eu gosto muito e eu uso. A que eu uso aí é um belíssimo artigo de Manuel Bandeira de 1928, em que ele faz uma descrição, um perfil de Aleijadinho muito parecido ao perfil que os Sertões, Euclides da Cunha faz nos Sertões do Conselheiro. Do Conselheiro, aquele negócio de trabalhar com oxímoro, né? Trabalhar com opostos, etc. E, por outro lado, né, a própria figura de Manuel Bandeira, que é uma figura interessantíssima, que tem uma visão de doença fantástica, né? Lembrem apenas de pneumotórax, né? Quer dizer, que você terminar com o tango argentino, né, é de uma autoironia, de uma capacidade, né, de compreender a vida e as misérias da vida e as dores da vida extraordinária. Para não falar, obviamente, no patrono dessa universidade, que é Mário de Andrade, que sempre me interessou muito, né, e que tem uma frase para mim, que é uma frase paradigmática, que é: a própria dor é uma felicidade. Né? A meu ver, eu vejo essa frase, inclusive, num viés nietzschiano, né, que é o duplo sim à vida. Né? Você diz sim à dor e diz sim à felicidade. Esse duplo sim à vida, como a gente sabe, não é, aparece nitidamente na leitura de Deleuze e de Nietzsche. Mas aí eu estou me embarcando. Eu estou fazendo a coisa meio de propósito, assim, à la diable. E depois, se vocês quiserem, me ponham contra a parede. Então, essa questão então, foi importante, porque eu trouxe também uma ideia, eu falei de Gilles Deleuze, por isso que eu me lembrei, uma ideia de Michel Foucault, de quem é o autor. Em quem é o autor, Michel Foucault vai falar da costura enigmática entre obra e autor. Costura enigmática entre obra e autor. E aí, você tinha mencionado, né, que o livro tinha qualquer coisa de ensaio, mas o ensaio é nessa linha, não é? É dessa costura enigmática entre obra e autor, que, infelizmente, ou felizmente, aí nunca saberemos, desde o formalismo russo, a gente excluiu o autor. Né? Desde o formalismo russo, a gente excluiu o autor, está interessado apenas em analisar o texto. Aquela análise rigorosa, belíssima, né, fortíssima de texto, e vem as várias metodologias, né, desde o formalismo russo, a estilística espanhola, a estilística alemã, estruturalismo, neocriticismo, e por aí afora. Né? Quer dizer, então ficou meio perdido no ar essa costura. E essa costura sempre me interessou desde Em Liberdade, que foi essa minha tentativa de compreender Graciliano Ramos por essa costura entre vida e obra, porque ela, nos escritos de Graciliano, a meu ver, ela escondia um dos dados fundamentais da sua personalidade, a meu ver, que é a sexualidade. E aí, é claro, eu me divirto vendo pequenos detalhes. No Memórias do Cárcere é toda uma passagem sobre nitro. Não sei se vocês jovens ainda sabem o que é nitro. Nitro é um remédiozinho que se põe na comida, e em particular no café, e que é muito usado em internatos e prisões para neutralizar a libido.
não vou usar o verbo grosseiro, mas é para neutralizar a libido, e nesse sentido é uma coisa que ele toca, assim, o assusta demais, ele pergunta, mas é um parágrafo. E aí, é claro, eu vou fazer um capítulo inteiro de ele sentado ali em Botafogo, na praia de Botafogo, e passa uma belíssima mulher e, de repente, ele está tendo uma reação que o assusta. Entende? Coisas assim que eu gosto de fazer, quer dizer, de você, de repente, dar peso, valor, autenticidade a determinadas coisas que estão ali. Quem leu Angústia, por exemplo, percebe essa sensualidade o tempo todo, aquela vizinha, né? Que é uma roseira, não é? Onde as formigas vão subindo, etc. E ele fica colado à parede para escutar todos os ruídos que vêm da casa ao lado, etc. Quer dizer, mas é tudo assim muito, né? Muito neutro, né? E aí eu tento fazer essas coisas. É a mesma coisa que eu fiz com Machado, né? Também. Quer dizer, trazendo essa doença, sobretudo porque há descrições, né? E ele deixou também algumas páginas, né, algumas anotações para o próprio Miguel Couto. Ele deixou algumas anotações que são encontradas, e nessas anotações, como sempre, ele era discretíssimo, né, ele vai usar a palavra ausência. Ele não vai. Fora o fato de que tem aquela célebre foto de Malta também, que nunca foi muito trabalhada, quando um absurdo, né, ele, na idade que está, todo mundo sabendo que ele está muito doente, fazem com que ele vá esperar uma grande figura francesa que chega ao Brasil no Cais Faru. Né? O Cais Faru, vocês conhecem ali a Praça 15, né, onde está o velho palácio, né? E é um sol absurdo aquilo ali. É claro que ele teve uma síncope ali, teve uma crise, né? O nome técnico é crise comincial, né, quando você leva o tombo. Crise comercial, e eles escorregam para um banco, né, e ele fica sentado no banco e cercado de pessoas, né, porque todo mundo tem medo. Né, a doença, naquela época, era dada como uma doença transmissível. Né, se, por acaso, a saliva, se você pegasse da saliva, etc., era uma doença transmissível naquela época. Então, tudo esses elementos todos, eu pude recuperá-los e trabalhá-los, né, de uma maneira que eu acredito não seja abusiva, né, não seja abusiva do ponto de vista, não é, familiar e social, e que nos dá, eu espero, uma outra visão de Machado de Assis, porque também ele está escrevendo um dos livros dele que é menos lido, né, que é o Memorial de Aires. Eu me refiro aos 5, né, aos 5 grandes romances dele, que é o Memorial de Aires, e aí no Memorial de Aires eu procuro mostrar, não é? Demonstrar de maneira que eu reputo, espero que tenha tido alguma eficiência, né? Uma teoria minha a respeito do relacionamento de Machado de Assis com a esposa, no caso, com a mulher. Né? Eles têm um interesse muito grande sempre pela viúva, né? E o Memorial de Aires, inclusive, se abre pela figura da viúva que chega de Portugal, onde o marido morreu. O marido é brasileiro, mas acho que não por coincidência ele chega de Portugal, ela chega de Portugal, onde o marido morreu, e para trazer o corpo, não é, do marido para o cemitério de São João Batista. Quer dizer, essa figura, então, da viúva, a meu ver, é fascinante em Machado de Assis, em particular, né, no principal. Hoje eu não julgo que é o principal, mas eu julguei muitos anos que era o principal, que é Dom Casmurro. É do romance Dom Casmurro, né, onde, se não existe... O meu principal agora, para falar a verdade, é uma mistura do Memorial com Isaú e Jacó. Isaú e Jacó eu acho fascinante. Fascinante. Tem um capítulo em Isaú e Jacó que como é que se chama? Uma Beatriz para dois. Que é das coisas mais lindas que existe, uma Beatriz para dois. Quer dizer, não há a possibilidade da musa. Se você está... Se a sua esposa já teve um distinto, né? Se a viúva, quer dizer, que a figura da coisa já teve um distinto, né? Ela pode se chamar Fidélia, mas não é. Que é o nome da viúva em Memorial do Aires, né? Que é Fidélia. Quer dizer, que é de uma grande ironia. E, ao mesmo tempo, a contraposição
a Dona Carmo, né, que é aquela senhora maravilhosa, etc. Quer dizer, que são os dois lados, né, por assim dizer, de Carolina, né, se a gente entra nessa costura enigmática entre vida e obra. Né? Essa costura enigmática, porque, inclusive, uma descrição que ele faz do próprio marido de Dona Carmo é muito próxima. Né? E depois a Lúcia Miguel Pereira me deu essa dica fantástica, né? Eu corri atrás, mas ela não chega às conclusões que eu chego, é que as dúvidas do próprio escritor está no manuscrito, que vocês podem consultar na biblioteca da Academia Brasileira de Letras, né? As dúvidas em relação ao nome dessa protagonista. Então, uma hora é Felícia, Fidélia, outra hora é Carmo, e outra hora é um terceiro nome que desapareceu, que se assemelha a Carolina. Entende? Então, é essas oscilações de nomes, não é, que traduzem que, basicamente, todas essas figuras femininas são uma só. Né? Aquelas figuras femininas são uma só. E eu até reproduzi uma das páginas, né, para ver como é nítido, né, esse detalhe em Machado de Assis. Agora, por outro lado, né, quer dizer, se eu entrei na questão da epilepsia, eu devo dizer que é um complemento às questões, à maneira como a medicina é analisada no Brasil na passagem do século XIX para o século XX, em particular do século XX, que é a questão, né, todos os historiadores falam muito da questão da vacina, e nenhum deles, se não me engano, fala do Hospital dos Alienados. E é o Hospital dos Alienados que passa a me interessar, porque é onde se faz o tratamento da epilepsia com 3 médicos extraordinários. Um deles é muito conhecido, Juliano Moreira. O outro é o Peixoto, que vai ser o primeiro nome, e o outro, que é ótimo também, que é Antônio Austrégésilo. Ele não tem absolutamente nada, é um gaúcho, não tem nada a ver com o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras. São 3 médicos extraordinários e que estão... Né, aí eu, de novo, vou lá para a Biblioteca Nacional ver o Brasil Médico, que é um semanário de final do século e início do século maravilhoso, onde estão todos descrevendo como estão tratando a medicação proposta por um russo, que é Brechterev, se não me engano, por um russo, e como essas medicações vão sendo transformadas. Quer dizer, se não é muita falta de modéstia, quer dizer, é um pouco o nascimento da clínica epiléptica no Brasil. Quer dizer, como é que a clínica epiléptica aparece no Brasil? Quer dizer, então eu tomo todas essas chances, por assim dizer, que o acaso proporciona para poder fazer um retrato que não é uma mera biografia. E aí eu vou parar um pouco aqui com uma última informação, que é quem é meu mestre nisso. Meu mestre nisso se chama Antônio Weiss. Não sei se vocês conhecem a Enciclopédia Mirador. A Enciclopédia Mirador é a primeira que não é feita por ordem alfabética a partir das grandes figuras. São 20 volumes, e no primeiro volume você tem um volume que se chama Índices. E nos índices, e que você vai ter o nome das grandes figuras, das grandes questões que existem. E nesses índices você vai ter várias entradas para as figuras mais importantes. Tome como exemplo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, você vai ter, por exemplo, veja o verbete café. Veja até o verbete Academia Brasileira de Letras, veja o verbete Estado Novo, veja o verbete autoritarismo, veja o verbete... Sabe, de tal maneira que o leitor é obrigado a ir organizando aquela biografia. Quer dizer, a biografia não lhe é dada, possivelmente em 4 ou 5 páginas, né? E de uma maneira mais ou menos... de uma maneira organizada e muito coerente. Quer dizer, a biografia é também um trabalho do leitor. Quer dizer, que a famosa objetividade do biógrafo não pode ser a objetividade do leitor, tem de ser a subjetividade do leitor. É o leitor que constrói um pouco a biografia, se ele consultar a Enciclopédia Mirador de Antônio Weiss. Porque aí você vai vendo, né, como é que você
vai saber coisas de Getúlio Vargas. A partir de Getúlio Vargas, você vai para o verbete populismo, você tem uma aula sobre populismo. Quer dizer, você não entende só Getúlio Vargas, você entende Getúlio Vargas e o populismo. E autoritarismo também, e Estado Novo também, e assim por diante, e até a política do café, entende? E assim por diante. Todas essas questões vão sendo o tenentismo, e assim, eu estou, obviamente, escapando aqui, mas é um dos mais ricos, né, que você teria que ir para frente e para trás. É problemático, entende? Porque você tem que ir para frente e para trás aos vários volumes, né? São 20 volumes. E eu achei isso brilhante no Antônio Wise, ele ter feito isso antes de internet, antes de computador, etc., né? Essa visão de biografia que eu reputo que é das mais interessantes, né? Mas eu não sei, eu ainda tenho umas coisas para dizer aqui, mas talvez seja melhor também. A gente pode abrir para as pessoas. Sim. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria. A gente passa o microfone. Não tem João Roberto Faria, sou professor aqui de Literatura Brasileira da USP. E eu queria mais fazer um depoimento, Silviano, para dizer para você que foi assim uma leitura deliciosa, não é? Quer dizer, o seu livro sobre Machado me deixou assim deslumbrado com a maneira pela qual você faz essas costuras entre a ficção, o biografismo, o ensaio, não é? E então eu queria, na verdade, eu queria apenas dizer isso para você, o quanto eu gostei, não é, de ter lido o romance Machado, uma vez também que eu também estudo bastante Machado de Assis, então eu li assim com enorme interesse e enorme prazer. E a minha curiosidade é bem pontual, não é? Quer dizer, todo escritor, em algum momento, tem uma ideia para desenvolver, para escrever um romance, não é? E o seu romance trata do Machado, trata da medicina do Rio de Janeiro, das relações dele com o filho de Alencar, com Mário de Alencar. Você começa o romance dizendo que foi a uma livraria onde comprou o volume com as cartas, né, que foi belamente organizado lá pelo Rouanet e pelas auxiliares dele. Assim, eu gostaria de saber em que momento assim, essa luz se mostrou? Em que momento você pensou, vou escrever este romance sobre os últimos anos de Machado, não é? Sobre a doença dele, as relações com os amigos, e sobre, digamos assim, as ideias no Brasil nesse começo do século XX. Né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Com o maior prazer. Quer dizer, eu devo dizer, né, que esse livro não é, evidentemente, um projeto dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, etc. Quer dizer, e você chamou a atenção, né, de eu ter publicado esses 2 livros ao mesmo tempo, né, que são 2 monstros, né, que é Rosa e Machado. Quer dizer, eles são possíveis porque são os meus autores de predileção desde sempre, entende? Eu ganhei de presente exatamente do Ezequiel, eu tenho um volume, inclusive, com o nome dele, que está em Mil Rosas Roubadas. Eu ganhei de presente o Grande Sertão Veredas. E eu li, então, quando saiu o Grande Sertão Veredas, 1956, antes de eu entrar para a Faculdade de Letras. Eu li como leitor, porque eu gostava de ler e li como leitor, etc., depois que eu fui estudá-lo. E a partir do ensino e do estudo e da leitura, eu começo a tomar notas, eu começo a fazer observações, eu começo a ter uma ideia de Rosa e dos seus livros na cabeça. A mesma coisa acontece com Machado de Assis, aconteceu com Machado de Assis desde o início. Eu li Machado de Assis um pouco tarde. Eu antes de ser leitor de literatura, eu fui crítico de cinema, né?
E, então, a minha abertura para a literatura foi graças a um mentor extraordinário que eu tinha, que me indicou livros assim, de uma maneira totalmente anárquica. E eu acompanhei, né? Eu fiz leituras totalmente anárquicas. Um livro era Fernando Pessoa, um livro que não existe mais, Página de Doutrina Estética. O outro, isso eu estou falando de 54, que depois será difundido pelos concretos, é ABC of Reading, do Pound. E o terceiro era Le Faux Monnayeurs, Os Moedeiros Falsos, de Gide. Esses livros foram os primeiros que eu li. Assim, li lendo. E esses 3 livros, que é uma loucura, né? Porque ler esses 3 livros na cabeça do Jacques devia ter algum sentido, e teve. Porque você vê que loucura esse problema do acaso na minha vida. Moedeiros Falsos será objeto da minha tese de doutorado na Sorbonne. Quer dizer, isso em 68, perdão, em 68, às vésperas dos acontecimentos. Quer dizer, então tem um negócio assim meio misterioso, entende, que vão carreando forças, a meu ver. E Machado é esse caso. Ele veio carreando forças. Por volta de 1900, eu fui muito amigo do Jean-Michel Massat, quando o Jean-Michel Massat esteve no Rio para fazer a Juventude de Machado de Assis. Eu vi várias vezes, eu vi aquelas fotografias de Machado que ele tinha descoberto em Portugal, porque aqui nós não tínhamos aquelas fotografias de Machado, né, em que ele aparece, obviamente, com traços negroides muito mais precisos, né? Então eu comecei com isso, Jean-Michel Massat, biografia, juventude, e o primeiro trabalho que eu faço sobre Machado de Assis por escrito vai ser exatamente sobre a péssima produção de Machado de Assis quando jovem. São poemas quase ridículos. Tem um Verme, que eu cito aí, que é um poema totalmente ridículo, né? Porque ele faz a metáfora, o verme, que é o ciúme, né? Ele faz a metáfora, explica a metáfora, e, ao final, ele explica a metáfora. Quer dizer, esse verme é o ciúme. Quer dizer, então, que é o mesmo caso de Ressurreição, que é um ensaio que eu faço, que vai até a Ressurreição. Ressurreição é a mesma coisa, né? Criamos, eu que estou escrevendo este livro e você, leitor, essa carta é falsa. Entende? Quer dizer, e não fica a dúvida de que a carta seja falsa. Então, esse Machado vem, e aí eu devo dizer, e eu digo isso com muito orgulho, que agora que eu estou oferindo, né, a mais-valia de ser professor, de ter sido professor de pós-graduação, ter feito pesquisa e dado cursos. Porque, obviamente, como eu dava cursos, eu tinha que fazer anotações, tinha que fazer tudo, etc., e eu tenho isso mais ou menos guardado. Então, essas coisas, hoje, facilitaram muito minha vida. Eu posso ser muito mais expedito do que se eu estivesse lendo pela primeira vez Machado ou procurando esses livros pela primeira vez, né? Eu sempre me interessei muito por ciências sociais também, então eu tenho os livros meio rabiscados, etc. Então, tudo isso fica bem mais fácil. Então, havia esse livro na minha cabeça, né, sobre Machado, que eu não sabia que forma teria, obviamente. Ele ganhou forma, e aí é verdade, é no momento em que eu li esse volume de cartas. Ele ganhou. É tanto que é a mesma data, em 1905 e 1908. E, sobretudo, havia já uma edição das cartas de Machado a Mário de Alencar, mas que não traziam as cartas de Mário de Alencar. Não sei se vocês conhecem, só trazem as cartas de Machado. E a hora que eu comecei a ler as cartas de Mário de Alencar, eu cometi essa heresia mental, e acho que até pública agora, que é dizer que as cartas de Mário de Alencar daquele período são muito melhores do que as de Machado. Porque ele, coitado, ele estava sendo sincero ali, dizendo as coisas direitinho, etc. Eu estou sabendo dos seus problemas gástricos, etc. Por que é que você não toma isso, que é o remédio que nós tomamos? E aí, todos esses remédios eu pude descobrir, obviamente, não nas cartas de Machado, que Machado nunca tomou remédio na vida, mas quer dizer, segundo as cartas, mas nas cartas de Mário de Alencar. E aí que eu pude entrar e comecei a ver que eram todos remédios de homeopatia. Aí vou atrás, né, Cochrane, e eles mantêm
Eles mantêm os livros de Cochrane em casa, os dicionários de Cochrane, que era uma pessoa que merecia até uma biografia também, que é uma pessoa fantástica, esse Cochrane, que é primo do famoso Cochrane lá do Maranhão, o militar. Ele é primo. E esse Cochrane tem uma casa no Alto da Boa Vista, onde, quando aquelas cartas de Mário de Alencar, Alto Tijuca, que naquela época chamava-se Tijuca, são escritas no Alto da Boa Vista, nesta casa, que era a casa do Cochrane, que já tinha morrido. Quer dizer, quando ele tem as crises nervosas, etc., ele foge para lá e a primeira coisa que ele faz é escrever para Machado de Assis. E outra coincidência, a grande carta de José de Alencar para Machado de Assis sobre Castro Alves é também escrita lá. Entende? E hoje essa casa, desde 1930, pertence a uma família riquíssima, que é Maria Teresa Williams, que é uma dessas mulheres da sociedade, em que, em 1930, infelizmente, pediu a Lúcio Costa para modernizá-la. É uma pena, porque realmente a casa ficou muito mais bonita, é claro, com aqueles vidros todos, aquelas coisas todas, entende? Mas isso tudo eu deixo de lado, né? Mas eu fui atrás para saber se essa casa ainda existia, se valia a pena ou não valia a pena ir lá, porque a casa já é outra coisa, né? Ela foi, entre aspas, modernizada, né? Quer dizer, e você vê, então, que aí eu fui indo lá que eu descobri essas cartas. Não haveria possibilidade. O Mário de Alencar não é uma figura interessante para ter as cartas publicadas. Só poderia ser publicadas nesse caso, que era a correspondência de Machado de Assis, de que ele faz parte. E aí eu pude ver a beleza de amizade entre os dois, entende? Aí corre uma bobagem, que eu acho bobagem pessoalmente, que ele seria filho de Machado de Assis, que eu acho impossível. Mas é uma figura adorável, é quem aguenta realmente a velhice de Machado de Assis, porque eles tomam todos os dias o bonde, ele vai até Botafogo, Machado de Assis ele vai até Botafogo, parando no Largo do Machado, ele se despede de Machado de Assis toma o bonde até o Cosme Velho, né? Quer dizer, todos os dias, e nos momentos de tristeza, a gente vê pelas cartas, né? A troca de experiências, não é que se ler só Machado de Assis você não fica sabendo, mas complementando com as cartas dele, que obviamente ele era meio boquirroto, né? Porque muitas daquelas coisas acho que ele não deveria ter dito, mas por sorte nosso ele era meio boquirroto. Então ele comentava detalhadamente as coisas e por isso também isso me enriqueceu. Eu vi que tinha ali, eu acho que foi um pouco isso, e essas coisas, né, que eu gosto muito. Né, eu gosto muito de trabalhar com as iniciais também, que eu acho que elas sempre revelam alguma coisa. M de A, Machado de Assis, M de A, Mário de Alencar, M de A, Mário de Andrade. G.R., Graciliano Ramos, G.R., Guimarães Rosa. Sabe, quer dizer, eu acho isso muito iluminador. Entende? Uma maneira muito estranha de iluminação, entende? Mas eu acho isso engraçado, faço umas coisas meio... Quer dizer, te dá uma outra visão mais mágica, né, da literatura, dos autores, etc. Então é por aí que eu dizia, quer dizer, aquilo mesmo aconteceu. Quer dizer, não daquela forma total, mas eu realmente comprei o livro, fiquei muito surpreso com o livro, porque as notas são excelentes, hein? As notas são excelentes, quer dizer, eu pude até saber o nome das empregadas de Machado de Assis, né? Que isso não é fácil, hein? Algumas coisas eu descobri com Lúcia Machado, a doença, por exemplo, a Carolina, né? A Carolina morreu, isso eu tento explicar lá através dos remédios e tudo. A Carolina foi envenenada, né? Ela foi envenenada por um remédio, né? E daí o caso ter se tornado tão importante, quer dizer. E esses dicionários, aí você vai misturando esses dicionários, a consulta aos dicionários, as coisas, entende? E dá uma mistura boa, fora um lado que eu deixei aqui também, que me interessava muito, que me preocupa muito como ser humano, cidadão, a questão da modernização no Brasil. E aí, então, vinha a calhar, né? Que é a construção da Avenida Central. A Avenida Central, a destruição dos palacetes, etc. Aí, de novo, né? Eu já gostei de Dom Casmurro e de Paris. Hoje eu prefiro usar o Luiz Jacó e Roma. Eu acho que Roma é muito mais decente
Sabe, você vê tudo ali, você vê o passado, sabe, você vê o presente, você vê. Sabe, Osman, afinal, ele é uma coisa muito terrível que ele fez. Sabe, quando eu vejo o Rio de Janeiro, que agora que eu entrei bastante no Rio de Janeiro, logo depois vai ser o Morro do Castelo, que vai ser posto abaixo, depois aquela entrada da Glória, aquilo ali era uma entrada do mar, né? Aquilo também é o Morro do Castelo que é transferido para ali, né? Quer dizer, essas coisas todas, não sei, me entristecem um pouco hoje mais do que me encantavam quando eu fui a Paris pela primeira vez, entende? Quer dizer, eu acho que Roma dá esse desenho arqueológico, sabe, do que é uma cidade, de uma maneira muito mais feliz do que Paris, né? E o Rio sofreu muito por causa disso, eu acho. Sabe, essa modernização meio abrupta, né? Que eu fiz questão de tratá-la de uma maneira. O Shevchenko já tinha trabalhado, né, no livro dele, que é a criação das favelas, né, das comunidades do morro, que é a consequência, né? Mas eu conseguia dentro ver, inclusive, salários, quais eram os salários deles, que são salários ridículos, né? E, ao mesmo tempo, o custo, né, de um aluguel naquele momento, né, seja no cortiço, seja onde seja. Quer dizer, o salário não dava um salário de um trabalhador, quer dizer, um trabalhador ali, de uma belíssima construção, né, não dava para pagar o aluguel. Né, você tinha que realmente construir seu barracão, né, lá no morro para poder viver. E esse barracão era construído exatamente, daí a beleza do trabalho do Hélio Oiticica, belíssimo trabalho do Hélio Oiticica, que é recuperar isso, né? A Tropicália. Né? Quer dizer, que é o outro lado da Avenida Central. É o outro lado da Avenida Central que ele entrega ali de uma maneira maravilhosa, entende? Minha paixão por Hélio Oiticica vem muito disso, né? Essa capacidade que ele tem de trazer esses gravíssimos problemas, essas coisas meio, né, que são jogadas para debaixo do tapete, não é? De uma maneira desejosa, né? De uma maneira instrutiva, né? De uma maneira e sobretudo muito poderosa, né? A Tropicália é de um poder, né? Quando a gente vê pela primeira vez, e depois as coisas extraordinárias também que são Cosmococa, né? A coleção de Cosmococa, de que eu tive a sorte de participar, né? Pequeno anúncio para o evento de amanhã. O Hélio Oiticica tem isso, né? Esse lado, mas é por aí. Obrigado a você. Eu sou Luiz Fernando Ramos, sou professor de teoria do teatro aqui na ECA. Eu também li o seu livro com enorme prazer e inclusive ele me endereçou a Memorial de Ares ao Jacó, que eu também nunca tinha lido direito, e eu compartilho essa opinião. Eu fiquei curioso de saber um pouco sobre aquela tela do Rafael que é inserida e todo esse jogo que é construído nesse cruzamento com a epilepsia. Se eu pudesse falar um pouquinho. Aí é pura invenção, né? A única coisa que é certa é a menção de Joaquim Nabuco quando ele vai à Europa e ele vê a tela e não gosta da tela, que eu acho um absurdo, né? Mas o que a gente pode fazer? E a ideia da tela me veio naquele momento, sabe? Porque é uma coisa que eu quis trabalhar de uma maneira meio sutil, que é a relação entre Joaquim Nabuco e Machado, que vai explodir nos últimos 2 capítulos, né? Que é uma coisa mais cosmopolita, eu coloco inclusive Roma, essa coisa toda para poder, né, ver. E aí eu achei que não seria de todo inexato trazer uma tela de que Joaquim Nabuco não gostou, e que é evidente, porque Joaquim Nabuco deveria saber que ele era epiléptico, isso é evidente, quer dizer, como os amigos sabiam. E eu digo que devia saber porque eu li o Diário de Joaquim Nabuco, que vai de 1865 a 1910.
Portanto, 35 mais 10, 45 anos. Machado de Assis, que deveria ter sido um amigo íntimo, cofundador da Academia Brasileira de Letras, aparece 3 vezes. Quer dizer, então era uma amizade, tem até uma frase que eu faço, eu não lembro mais agora, que são amigos, mas até certo ponto, entende? Quer dizer, então eu achei que seria uma boa maneira de ir trabalhando, né, algo que era fundamental para Machado de Assis, né, que essa doença escondida, né, essa doença que vai se agravando com o correr dos anos. Dizem, inclusive, aí a gente não pode provar que Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, vem depois de uma crise que ele tem em público, que sempre foi guardada. Isso eu não sei. Eu não vou me aventurar a fazer essa hipótese, mas é inegável que a questão existe. E aí, então, eu pensei, em particular, porque eu queria muito trabalhar aquela hipocrisia, né, de Joaquim Nabuco, de ter comprado os louros em 1888, né, enquanto esperava a audiência com o Papa, né, e diz que perdeu aqueles louros e mandou um indivíduo, um funcionário público, comprar louros para poder oferecer a Machado de Assis em 1905, 1906. Quer dizer, então, eu queria trabalhar essas coisas e, por coincidência, eu fui vendo que aquela tela me possibilitava trabalhar todas essas coisas, porque ela está lá no Trastevere, né? Está numa igreja ao lado, que ele deve ter visitado, e ele comenta essas igrejas, etc., e, ao mesmo tempo, entrar numa discussão sobre a inconveniência de uma doença na vida social. E, coincidindo, coincidindo que a crise maior dessa doença se dá no momento da grande consagração. E a tela dividida, para mim, era a melhor metáfora que eu conseguia encontrar para traduzir todas essas coisas, entende? Aquela amizade complicada e, ao mesmo tempo, a diferença social muito grande entre os dois, entende? E, ao mesmo tempo, ambos em busca de uma consagração, que é inegável esse Machado de Assis, ele buscou aquilo, isso não é um acidente. E aí eu pensei que seria interessante. Agora, das minhas coisas, eu conheci aquele livrinho. Eu acho que o interessante aí é aquele livrinho de que existe, né, aquela leitura em tempos de Napoleão, que era um soldado galego, né, soldado não, uma alta patente galega, que gostava de pintura e que escreveu aquele ensaio sobre a pintura. Entende? Então, eu diria que, já que estamos em teatro, é meio pano de fundo do livro. Sabe, é o cenário, um pouco o cenário do livro, do filme, no caso do livro, do romance, que teria um certo impulso em direção ao romance e daria uma espécie também de decor para o romance. Mas é invenção. Aquilo ali, não há nada em Machado de Assis que indique que ele tem. Agora, que os trechos sobre epilepsia no Novo Testamento ele conhecia, porque as alusões são bem fortes às vezes. Ele devia conhecer, quer dizer, a origem, né, ponhamos, bíblica do quadro, né? Assim como Machado de Assis, né? É uma das coisas que eu acho interessante, que é aquele que não foi comentado, que não tinha sido comentado até hoje, é o pseudônimo que ele usa do conto que ele publica na revista de José de Alencar, de Joaquim Nabuco, né, que é Menassés, né? E Menassés tem a ver, né? Quer dizer, entra no jogo Esaú e Jacó, etc., e é o irmão mais velho preterido pelo avô, né, Jacó. Então, sabe, uns desenhos que têm sua razão de ser porque há elementos concretos que seguram. Assim como também toda a questão da Pandora, eu acho que
eu acho que também é uma leitura ali que eu faço do Hesíodo, etc., que eu acho também que ajuda a segurar esse enigma feminino. E, obviamente, eu me vali de um livro maravilhoso de Jean-Pierre Vernant, o livro de Jean-Pierre Vernant, que, se vocês estiverem interessados, sobre Pandora, que é uma beleza de livro. É um livro lindíssimo. É um livro curto até, é um livro de umas 80 páginas, etc., que me auxiliou muito. Quer dizer, é esse lado que começou a chamar a atenção, que é o lado híbrido das coisas que eu faço, né? Tem algo de ficção, tem algo de biografia, tem algo de ensaístico, e aí eu devo confessar também que essa ideia de escrever um livro como Machado me veio muito... Meu alemão é zero, é Sebald, né? É Sebald. Quer dizer, o livro de Sebald, Os Anéis de Saturno, né? Quer dizer, é evidente que são vidas e, ao mesmo tempo, com fotografias, desenhos, coisas inesperadas, né? Essas fotografias. A pena que algumas das fotografias que eu consegui não puderam sair. A da escada, por exemplo, eu consegui o original do Steckel, que é uma figura também, falando de pintura, que é uma figura extraordinária, que não foi estudada direito. Só tem um rapaz em Minas, um senhor Janete, que começou a estudar agora, mas nem sabia dessas coisas. E o Steckel, o desenho daquela coisa é de uma beleza, o desenho da escada do Palácio da Liberdade é de uma beleza extraordinária. E aí eu vou usar, mudando de novo de tema, eu vou usar tudo isso para ver um encilhamento, não da perspectiva econômica, mas da perspectiva do mercado de imóveis, né? Que está aí na cara, né? Quer dizer, é impressionante um médico querer comprar o palacete que a nação comprou para o governo, né, que é o Palácio do Catete. O Palácio do Catete pertencia à família dos Nova Friburgo. E o palacete, que é o Colégio Bennett, né, completamente abandonado hoje, pertencia também à família Nova Friburgo. Quer dizer, e ele busca Steckel em Minas Gerais que tinha feito o Palácio da Liberdade em Minas, nada menos do que o Palácio da Liberdade em Minas, para decorar o seu coisa. Mas aí eu estou me divagando. Eu não sei, é isso que eu poderia te dizer. Mas a única coisa que eu posso dizer é que eu gosto muito de teatro, sempre frequentei muito teatro, e muita coisa que eu faço tem a ver com teatro. Muita coisa. Em particular, localização de personagens e caminhadas de personagens. Silviano, meu nome é Marcos Flamínio, eu sou professor de literatura brasileira, colega aqui do João, aqui da universidade. Na verdade, eu queria abusar um pouco dos seus conhecimentos. Você mencionou Esaú e Jacó, e é um romance que tem me interessado muito ultimamente. Eu tenho procurado pesquisar muito sobre ele, estou escrevendo algo, e talvez a questão do autor que você tem tratado na sua obra, né? Mas eu vou recorrer a um crítico, uma linhagem crítica que você mencionou de uma maneira um pouco realçando a importância, mas um pouco negativa, que são os formalistas russos e toda a linhagem estruturalista que veio disso, que de algum modo aparta a figura do autor, a figura da personagem das análises literárias, né? E se detendo mais na questão da ação, né, do plot propriamente. E eu fiquei pensando em Esaú e Jacó, uma coisa que me incomoda é um romance cheio de histórias, né, de romanesco, né, de paixões, coisas todas. No entanto, parece que esses acontecimentos todos desse romance parece que giram no vazio o tempo inteiro. Elas não têm muito sentido em si dentro da economia desse romance, né? O que me faz talvez associar isso, se eu estiver certo, com a ideia de acaso. Quer dizer, muita coisa acontece, mas nada realmente tem importância, né? Esses acontecimentos todos que se sucedem, né, que nos tomam, né, quer dizer, esse romanesco todo que acontece o tempo inteiro no Esaú e Jacó, não leva a nada, né, como se estivesse meio girando em falso, né? Como se a gente pudesse pensar dessa forma, fosse uma crítica à ideia de crítica que os formalistas russos fazem. Quer dizer, você tem a função sequência, a ação acontecendo uma atrás da outra, mas
tudo é vazio, tudo acaba num vazio. Parece que a grande questão que está por trás é a questão de ordem, digamos, normativa, né, ontológica, que é a questão da flora, o amor, né, ou seja, questões de alta densidade, né, digamos, universais. Né? A ideia de musa, né? É. Tá lá no céu. Justo. Né? Estão cá embaixo. Mas para chegar a isso, eu queria, se você vê algo desse ponto, quer dizer, do ponto de vista formal, muita coisa acontece e nada acontece, né? Que é algo muito fascinante nesse romance, me parece. Exato. O que me fascina hoje é porque tem um lado de Isaú Jacó que concordo 100% com você, mas tem o outro lado que é o Nóbrega. Sim. O Nóbrega é um dos personagens mais fantásticos que existe. É todo produto do acaso. As duas senhoras que sobem ao alto do castelo para consultar a vidente para saber se os dois gêmeos que estão brigando na barriga, não é, continuaria brigando pela vida fora. E continuariam, né? Claro, que é a graça do romance. Tá? E a vidente, você já vê, e a vidente diz, não, que isso, todos vencerão na vida, etc. E ela desce sorridente do Morro do Castelo, né? Feliz, sorridente, com a irmã, se não me engano, né? E feliz, sorridente, etc. E aí aparece um rapaz, né? Como é que chama? Das almas. O irmão das almas. E ela dá uma nota violenta para o rapaz. Quer dizer, tudo acaso, né? Encontrar por acaso, ele até pensa, essas mulheres estão subindo esse morro porque estão escondendo alguma coisa. O que acontece muito no Rio hoje em dia. Então, mas passou pela cabeça dele. Mas só que ele pega a nota, né, de R$2.000, guarda no bolso, não entrega, quer dizer, um ladrãozinho, pífio, né, vagabundo. Mas, no entanto, desaparece do romance. Desaparece completamente do romance, não ouvimos falar mais daquele personagem, que nem nome tem. E, de repente, lá pelo capítulo 70, lá volta ele como capitalista Nóbrega. Quer dizer, eu acho isso de uma genialidade. É de uma genialidade o indivíduo voltar e ninguém na cidade sabe quem ele é, mas é o capitalista Nóbrega. E ele encontra uma mendiga e lhe dá a nota. Quer dizer, é tudo acaso, ironia, e sabe, assim, como é que esse cara fez o dinheiro, meu Deus do céu? Encilhamento. Em lugar de você fazer essas lições de sociologia ou de história sobre encilhamento, quer dizer, é um encilhamento, um safadésimo que se enriqueceu e, obviamente, vai fazer frente a quem? Aos dois irmãos, coitados, que tinham sido consequência, quer dizer, tinham sido causa para ele receber o dinheiro. Ele vai também se apaixonar por Flora, né? Quer dizer, eu acho isso tão maravilhoso. E aí o desespero que ele fica, e se algum dia alguém me reconhecer? E ele faz o belíssimo, refaz, aliás, eu refaço no livro também, o belíssimo poema de Drummond que se chama Viagem na Família. Entende? Que é quando, um poema lindíssimo de Drummond, não é que o pai... Itabira já não existe, ele procura o pai, mas o pai não fala, que é aquela coisa, né? O silêncio do passado, né? O silêncio da família, o silêncio do passado, o silêncio da comunicação. E ele volta a caminhar por aquelas ruas do centro da cidade pensando que alguém possa reconhecê-lo. Mas ninguém o reconhece. Isso, em lugar de trazer a ele desespero, quer dizer, alegria, não é? Porque realmente posso esbanjar meu dinheiro aqui, ninguém vai saber que isso tudo é ilícito, traz tristeza. E o diálogo final é meio aquele final do poema de Drummond, né? Fala, fala, fala. E aquele silêncio, né? Incorporado no silêncio, por sua vez no outro silêncio, etc. E vai dialogar com as pedras, né? E eu não sei, eu acho que Isaú Jacó é extraordinário por causa disso, que você tem um potencial de interpretação muito mais rico do que Dom Casmurro, entende? E do que os outros também, eu acho, sabe? É um livro onde as coisas começam a se amarrar, assim como começam a se amarrar também, eu acho, já no plano afetivo, no Memorial de Aires. As coisas começam a se amarrar, que é
que, sabe, que todo mundo pensava assim, coitado, ele já está tão velho, que já não está conseguindo saber mais que nome deu. O que acontecia entre nós, muito em particular, acontecia com o Altran Dourado. A esposa do Altran Dourado é que chamava atenção. Olha, esse personagem chama... Esse personagem, você já deu nome a ele, não chama isso. Sabe, pensava que fosse um pouco isso, a pessoa já delirando, Machado já delirando, não sabia. Nada, você vê que o manuscrito é um copião. É realmente interessante também, porque é um copião. Ele não chega a ser um manuscrito que ele mandou. Sabe? É um manuscrito que ele repetiu algumas coisas, cortou algumas coisas, etc. Então, é um manuscrito extremamente rico. Mas aí não daria, obviamente, alguém terá que fazer esse trabalho algum dia, e que vai ser um trabalho incrível. Mas, então, eu não sei, eu te encorajo muito aí nesse lado, mas não é só o vazio, não, viu? Você tem... Eu acho que é uma das boas leituras disso que eu chamo, né? Anacronicamente, né, da beleza convulsiva. Sabe o que eu acho, na verdade? Não é o vazio, eu acho que está no nível das ações ali, do plano da forma. No plano da forma ali, eu acho que tem o vazio. Né? Nada acontece ali, mas eu acho que justamente chama atenção para questões de ordem mais valorativa, aqui, de grandes questões ali universais. Eu acho que se contrapõe essa coisa que nada acontece no plano das ações. Então, eu entendo que você iria ver por exemplo, uma poética do amor ali. Uma poética do amor, que é belíssima, né? Quer dizer, que está o tempo todo, essa poética do amor. É um grande livro de Machado de Assis. Quer dizer, daí, num determinado momento, uma Beatriz para dois, né? Que é de uma ironia, uma coisa absurda, né? É realmente absurda. Acaba com Denis de Rougemont, né? Acaba com Denis de Rougemont. Quer dizer, é casual, né? Uma coisa assim meio casual, né? Mas eu não sei. Aí a gente teria que talvez insistir, né, nesse contraponto de uma coisa com a outra, entende? Eu tenho uma preocupação social grande, mas só que é uma preocupação social que eu procuro ver de uma maneira menos científica. Quer dizer, eu procuro ver-la mais no próprio processo de composição dos romances, ou na linguagem do romance, etc. Mas, não, eu fico feliz de saber que você está entrando em Isaú e Jacó, porque são dois livros, né, são dois livros pouco estudados, né, Isaú e Jacó e Memorial de Aires. Não sei se... pois não. Bom, Silviano Santiago, um prazer conhecê-lo presencialmente. Meu nome é Martin Grossman, sou aqui do IA. Eu queria também, antes de mais nada, parabenizar a Dária por esse convite feito, né, dessa nosso privilégio e a honra de tê-lo aqui, tanto nessa conferência como amanhã nesse seminário organizado aí pela EASH, na verdade é o programa de pós-graduação, né, em artes visuais, enfim, e pela revista, né, envolvendo o IA. Eu fui diretor aqui na gestão passada. E eu posso dizer, quer dizer, quando você disse que tentativas e convites foram feitos naquele momento pelo Carlos Guilherme Mota, né, e pelo Goldenberg, né, que é atual presidente da FAPESP, então eles continuam no nosso desejo. E durante os 4 anos que eu passei aqui, era um dos grandes desejos que eu tinha de tê-lo aqui entre nós. E money faz a diferença. Mas depois disso é uma outra conversa e a gente pode conversar no final Mas eu conversei também com os atuais diretores, né? Ari Plonsky e Saldiva. E eles mandam, enfim, pedindo para que eu mandasse também essa mensagem a vocês, né? Mas eu agora que eu queria falar em causa própria aqui, e aproveitando que você está aqui, né? Eu achei interessante que você falou do seu lado híbrido, né? Desse estado, talvez seja um estado híbrido. Isso que me interessa muito.
Eu não li o seu último livro e confesso também que li não muito da sua obra, mas eu li coisas que me interessavam muito nesse aspecto de um crítico da cultura, né? E que isso nós temos importantes contribuições, né, que nos ajudam e às vezes enfim, desviam também, né, de uma tentativa de compreensão de uma cultura brasileira, né? Somente e você ainda disse um pouquinho, talvez em resposta a uma das perguntas, né, dessa sua relação com a modernização. Isso fica claro na forma como você estrutura sua última obra, né, dessas suas relações com medicina, com o ato criativo, né, então de acompanhar um escritor nos seus últimos momentos, né, dessas relações então também com um Rio de Janeiro em transformação, né. Eu tenho me interessado muito nessa relação da modernização, mas somente no modernismo no Brasil. E me chama muito a atenção que nós somos modernistas em raiz, né? As nossas universidades são modernistas, a nossa capital vamos dizer assim, esse ponto máximo, né? Mas é um projeto que ficou no meio do caminho, né? Recentemente eu disse do Pedregulho, que para mim o Pedregulho é uma metáfora desse modernismo que né, metade e metade se formalizou e a outra é informal, né? E dessas ideias mesmo que nunca se completam, né? Nós tivemos também, aí agora eu falo um pouco como coordenador da cátedra, que não sei se você conhece, a Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência. E ela é um esforço aí, e vem acontecendo desde o ano passado, mas o nosso primeiro titular foi o Sérgio Paulo Rouanet, né? E ele então permaneceu, ou veio do Rio de Janeiro para cá algumas vezes, e iniciou com uma fala muito interessante dessa ambivalência da modernidade, né, entre o funcional e o emancipatório, e foi terminar a sua contribuição ao IA com Machado, nessa dedicação que ele tem à forma xandiana, né? Como eu não sou da literatura, eu não vou me alongar nisso, porque eu não sou especialista nisso. Mas o que eu acho interessante é que aí sim aí estamos de volta à academia. Por quê? Porque são algumas correntes que não se entendem, né? E ele fez questão de trazer a forma xandiana, porque para ele Machado é um universal, ele é internacional. Ele consegue do Brasil, como o Mário de Andrade, de certa maneira, como nunca viajou, mas ele era uma figura internacional. Então, assim, a leitura, a identidade brasileira é construída, né? Essas tentativas são feitas sem um preconceito de estarmos na periferia, e, obviamente, aí há uma crítica ao Roberto Schwartz, né? O que eu vejo dos comentários que foram feitos assim é que você vai buscar uma intimidade do autor. Porque a velhice também... a velhice não quero chegar no lugar comum, mas tem a ideia da sabedoria. Quer dizer, esse momento onde as coisas também têm uma completude que nunca tiveram, né? Só que a vida está terminando, né? E você acompanha, então, nessa ficção, você aproxima aí essas leituras, mas a modernização está aqui, a relação entre a produção criativa, o contexto urbano, a mudança, né, de uma capital, e de forma... E aí eu faço só uma coisa, não sei se vocês compartilham com vocês, um projeto maravilhoso da Rice University, que chama Imagine Rio, Imagina Rio. É um site das humanidades digitais, que é alta computação, né, Big Data, que tem a cartografia toda, não toda, mas eu imagino que é uma boa parte da cartografia do Rio de Janeiro, que mostra o Rio a partir do período pré-cabralino até a atualidade, né? Essas modificações que o Rio de Janeiro foi sofrendo durante esse tempo, né? Então isso para nós, e ele faz o coordenador das humanidades, ele é um especialista em Niemeyer, né? Então essa preocupação com a arquitetura, e principalmente também
tem um momento do Machado, então da gente entender como era aquela cidade naquele momento da fatura dessa obra que é referencial. Então, eu não sei ainda muito bem qual seria a minha pergunta, mas eu acho que assim, há uma questão aí, quando pega Robert Schwartz, o que o Sérgio Paulo Rouanet coloca dessa crítica, né, dizendo, não, ele é um internacional, ele está em toda parte, né, e você vem com um Machado que é mais intimista, né, como que isso se dá hoje, na sua obra, nessa relação de uma contribuição a um entendimento da cultura brasileira? Eu sei que a pergunta é um pouquinho, mas eu acho que isso está na sua, eu acho que isso está na sua volição. Quer dizer, eu entendo que você sempre procurou isso. Não claro, é o tema central, claro, mas está ali presente, né? E eu sempre fiz uso disso, eu tenho feito uso disso, né? Tá ótimo. E o último comentário, eu queria, uma vez você falou assim, e aí de novo os conflitos com a academia, né? A USP rejeita em boa parte obras mais norte-americanas, os franceses de certa maneira, né? A IACHI consegue ter um programa de pós-graduação em estudos culturais, né? Aqui, né, nesse campus isso não é permitido. Há muito preconceito e um academicismo aqui que às vezes também me incomoda sobremaneira, mas também não posso dizer muito porque essa casa também tem uma herança disso. Mas eu queria, como eu venho das artes visuais como a Dária, né, Duchamp. Qual a importância do Duchamp nisso? Ou tem? Porque você fala do acaso o tempo inteiro, né? E para nós, o Duchamp, ou para nós, né? Nossa formação, mas é uma figura central. Quer dizer, a resposta teria de ser um pouco enciclopédica, porque eu acho que não é o momento, infelizmente. Mas não há dúvida nenhuma que eu tenho tocado desses vários temas que você levantou. Agora, às vezes, de maneira um tanto rebelde, para não dizer complicada, que é a questão do híbrido, né? A questão do híbrido, eu não uso mais a palavra híbrido, evidentemente, raramente usei a palavra híbrido. A palavra híbrido eu a uso assim muitas vezes didaticamente porque ela resolve. Mas eu acabei de sair uma nova edição de um romance meu, né? Que é capital para ver essas questões, porque não só essas questões levantadas do acaso, em suma, do híbrido, são também questões sexuais, entende? Então, a questão da sexualidade é muito importante nas coisas que eu faço, entende? E saiu esse livro agora que se chama Stella Manhattan, que é um livro de 1985 e que é uma tentativa de recuperação desses anos, não é, que foram, no Brasil, os anos da ditadura militar, mas que teve repercussões fora do Brasil, e muitas vezes essas repercussões são analisadas mais de um ponto de vista ideológico do que propriamente de um ponto de vista, ponhamos, de novos comportamentos. É isso que me interessa, são os novos comportamentos. E, dentre esses novos comportamentos, obviamente, está a questão homossexual. Quer dizer, não é gratuito a escolha de 1967 como momento em que se passa a ação do romance. E nem tampouco é gratuita o próprio protagonista, não é? Que não é Esaú e Jacó. O protagonista, não é realmente um personagem em trânsito entre o masculino e o feminino. É tanto que o livro tem uma certa elaboração, entende? No sentido de que a língua portuguesa favorece. É que você pode começar uma frase no masculino e terminá-la no feminino, o que em inglês é impossível, porque o adjetivo não vai combinar. E em português é maravilhoso porque eu posso começar com eu no masculino e terminar com um adjetivo no feminino. Entende? Cansada, eu estou cansada, entende? Em lugar de eu estou cansado, se sou eu que estou falando. Coisas assim, quer dizer, então
eu vejo tudo isso e vejo, em particular, como uma conquista da modernidade, que é um tema candente hoje em dia, né? Quer dizer, é um tema aí que mobiliza não só os artistas, como mobiliza também a sociedade e, em particular, a própria política, né? Que é o caso do Rio de Janeiro, a figura do Crivella. E até a economia, que é o caso do Banco Santander. Quer dizer, então, eu vejo essas coisas, assim, a minha tendência é ver essas coisas, obviamente, aqui é o final do século, né? Quer dizer, eu trago essas coisas para o presente também. Eu tenho uma série de livros, quer dizer, em que eu trato dessas questões e, em particular, eu trato, são alguns artigos meus que têm certa importância, ensaios meus que têm certa importância fora do Brasil, que é o que eu chamo de cosmopolitismo do pobre. São exatamente essas ex-colônias, onde a vida se torna insuportável para as classes baixas, não é? E eles são obrigados, né, a ir para um grande centro econômico, onde não tem lugar, sabe, e viram mais párias, possivelmente, do que na própria terra, na própria, quer dizer, no próprio país de origem. Então, essas questões todas eu tenho tratado assim, de maneira muito... quer dizer, eu acho que é coerente, porque sempre tem... Acho que eu falei da arquitetura secreta, né? Tem sempre uma arquitetura secreta. O Stella Manhattan é o típico cosmopolita pobre, se obrigado a sair do país e fazer a vida nos Estados Unidos. E ao fazer a vida nos Estados Unidos, você sabe, vai para drogas, vai para isso, vai para aquilo, prostituição, drogas, etc. Ou então ser um bom pai de família também, quer dizer, nunca se sabe. Quer dizer, mas essas coisas eu gosto de mapeá-las também na ficção. Eu tenho outro livro chama Kiss Jarrett no Blue Note, que são também experiências de pessoas autoexiladas ou exiladas. E agora, indo diretamente à questão das ciências sociais, quer dizer, uma das pessoas que eu mais admirei, de quem fui amigo, quer dizer, ele escapa um pouco a como é que eu poderia dizer, a uma certa família uspiana, que é Florestan Fernandes. Quer dizer, então, eu tenho muita admiração pelo trabalho do Florestan Fernandes, eu acho que está muito mais próximo das coisas que eu faço, em particular a Revolução Burguesa no Brasil. Entende? Eu acho que está mais próximo e também eu acho que os grandes pensadores de cultura são realmente dois, a meu ver, quer dizer, de cultura no sentido amplésimo, que é Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Quer dizer, isso não há dúvida nenhuma, mas eu misturo os dois, eu não consigo ser fiel. De novo, aí vem essas coisas, eu não consigo ser fiel a Mário nem fiel a Oswald. Eu vou nos dois, eu acho que cada um tem a sua forma de contribuição, entende? Quer dizer, o Oswald seria o lado mais cosmopolita, o lado mais Joaquim Nabuco, que me fascina, entende? E Mário de Andrade, né, seria mais esse pé no chão, né, que vai levantando as coisas. E ultimamente eu li até coisas bem interessantes do Mário, que eu não conhecia, com uma figura que é muito apagada também, que é Dina Dreyfus, que é a mulher de Lévi-Strauss. Eu não sei por que se estuda tão pouco a figura dela. Mas quando você vê, por exemplo, a grande revolução em artes plásticas, já que a gente está falando de artes plásticas, a grande revolução em artes plásticas, a meu ver, que é essa abertura do museu para não artistas, se vocês me entendem, né? Quer dizer, vem dali, não é? Dos ensinamentos dela em 1936 e de uma aproximação posterior com o grupo do Rio de Janeiro, né? Do pessoal a psicanalista, né? E não só a psicanalista, como o grande, o pré-Hélio Oiticica, que fez os mantos, etc. Às vezes o pré-Oiticica, o louco. Não, o louco. Não, eu estou... O Bispo do Rosário. Sabe, quer dizer, então essa coisa, por exemplo, é que é fascinante. Quer dizer, quando a gente se dá conta que 1930 é um ano-chave para a questão do museu. Você tem a abertura do Museu de Arte Moderna, que é 29, em Nova York. Você tem a abertura... você vai ter do Museu de Arte Moderna, você vai ter a abertura do Museu
de Paris, não é? Que são o museu que é um museu nacionalista. Você tem um museu muito para fora e tem um museu para dentro, que é o Museu des Arts et Métiers, se não me engano, des Arts et Métiers, que hoje está em Marselha. Entende? Que é essa coisa mais Mário de Andrade, entende? Mais de Dreyfus, mais para dentro e tentando enxergar. Quer dizer, uma coisa que é fascinante na geração do Hélio e da Lígia, que é o trabalho das mãos, que é uma coisa que é fascinante, como esse trabalho das mãos vai entrando através dessas penetrações, que muitas vezes não tem como causa ou consequência aquilo, mas que acabam tendo. Em todo caso, quer dizer, como eu disse, tinha que ser enciclopédico, né? A coisa teria que ser enciclopédia, e claro que Duchamp é uma das figuras mais importantes na linha Oswald de Andrade, não na linha Mário de Andrade, é claro. Na linha Oswald de Andrade é capital. Eu realmente tenho uma formação meio esquisita, porque eu começo como crítico de cinema, vou para a literatura, eu traduzi Beckett com 20 anos, fim de jogo. Eu tenho vergonha dessa tradução, mas levamos em Belo Horizonte Beckett. E logo em seguida, o Marco Antônio Menezes, que veio a trabalhar aqui no Jornal da Tarde, fez Krapp's Last Tape, em 1961. Entende? Quer dizer, então eu tenho uma relação, tenho um irmão, né, que é ator, Rodrigo, não sei se vocês conhecem, Rodrigo Santiago, ele já faleceu, e fez Roda Viva, né? O famoso Roda Viva foi ele que fez. Então eu tenho uma relação muito íntima com esse pessoal também de teatro, de cinema, de artes plásticas, o Hélio e muitas outras pessoas, né, que eu tive a sorte de conhecer. E o Stella Manhattan, inclusive, é uma homenagem à Lígia, aos bichos da Lígia, que é um livro que você tem que montar, assim como a escultura da Lígia Bichos, você tem que montar. E a Hans Belmer, que é um surrealista que destruía as bonecas para reconstruí-las de outras maneiras, entende? E que são esses objetos, entende? Que escapam a uma normatividade, entende? Isso me interessa muito, tudo isso que escapa à normatividade, ou que escapa ao cânone, né? Eu acho que esse Genealogia da Ferocidade é exatamente uma tentativa de mostrar como, muitas vezes, a melhor crítica ela domestica o objeto, entende? E, de certa forma, de tempos em tempos, você precisa de um trabalho de desconstrução dessa crítica. E essa desconstrução dessa crítica eu chamo de domesticação. Quer dizer, ou desdomesticação do trabalho. Quer dizer, você vê o lado feroz, selvagem. Se vocês viram a peça da Bia Lessa, Grande Sertão, eu tive muita conversa com ela, e a ideia de um enclave vem da leitura que eu faço de Guimarães Rosa, que é o sertão como enclave, não como os sertões de os sertões. Um pouco por aí. Posso só te cutucar em relação ao Machado? Porque vou colocar o Machado no final nesse momento da sua vida, né? E em relação, porque eu falei eu acho que o Sérgio Paulo cutucou o Roberto, né? Você acha que assim, porque nada é inocente nesse momento da vida, não, né? Mas também quem cutuca o rabo espicha. Então, mas não é mexer no vespeiro, não? Não, eu nunca me incomodei. Se eu me incomodasse com isso, eu não teria escrito em Liberdade. Em Liberdade, meu melhor amigo na época, Afonso Román de Santana, me disse: não publica isso, porque sua vida vai acabar. Me disse isso, categoricamente. Não publica, isso vai acabar, sua vida vai acabar. Stella Manhattan, outros amigos meus. Você é louco, você dá aula na PUC, você vai publicar esse livro? Então, eu acho que isso... Eu não vejo as coisas dessa maneira. Eu acho que as coisas se dão assim porque eu tenho vontade de escrever. Não é porque eu quero cutucar, é porque eu tenho vontade de escrever. Eu acho que há questões interessantes, fascinantes, e que eu vou atrás. Sabe, eu sou muito pouco hábil. Eu sou muito inábil nos meus escritos. Quer dizer,
e tem sofrido muito, entende? Quer dizer, mas a própria dor é uma felicidade, então, sabe? Quer dizer, é isso, entende? Quer dizer, eu acho que é aquela coisa mesmo nietzschiana, entende? Você é um avestruz, entende? Que você comer só te fortalece. Então, eu não tenho... Eu realmente não tenho. Eu tenho uma passagem assim, é claro que a única crítica, quer dizer, a única não, uma das muitas críticas que podem fazer a mim é o fato que eu sou muito fragmentado. Isso, meu discurso de quando eu recebi como é que chama? Emerícia, é sobre a desfragmentação. E o meu mote, de novo volta a Beatriz, minha Beatriz é a fragmentação, que é um verso que é uma frase de Mallarmé. Minha Beatriz é a fragmentação, entende? Quer dizer, escrevo ensaio, faço coisas aqui, ali, só não gosto de fazer coisas que eu não sei. Não vou pintar porque eu não sei pintar, entende? Aí é ridículo. Mas se eu soubesse, eu estaria pintando também. E fiz inclusive uma peça engraçada com a Bia Lessa, se vocês foram à Flip, a gente fez um Nelson, só escritores representaram Nelson Rodrigues, uma peça do Nelson Rodrigues na Flip, mas só escritores, e eu fiz o papel de malandro, imitando o meu querido amigo Neville de Almeida, da Cosmococa, que tem um falar de malandro engraçado, eu imitava. Então, essas coisas, eu acho isso tudo, sabe, eu acho que essas coisas todas fazem parte de um... Quer dizer, o que hoje eu tenho que reconhecer, porque eu já não tenho mais a força que tinha, que fazem parte da sobrevivência. Acho que a gente fica por aqui, né, com sobrevivência. Olha, muito... Pois não, com o maior prazer, desculpa, hein? Desculpa. Meu nome é Gabriel. Pois não. Tento ser estudante sempre, nem sempre dá certo. Bom dia, Silviano Santiago, é um prazer estar aqui. Igualmente. Gostaria de fazer algumas considerações e propriamente a pergunta. Gostaria de começar falando sobre o falso mentiroso, e aí, nessa esteira em que o narrador, por vezes, afirma a própria incapacidade da escritura. E aí a gente tem também José Castelo, com Ribamar. A gente tem o Filho Eterno, não esqueci... Tesa. Rosa Monteiro, por exemplo. E são esses narradores que declaram diretamente a impossibilidade da escritura. E, como eu cheguei atrasado, eu não sei se você já disse algo sobre sobrevida. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso e gostaria que você comentasse sobre essa ruptura no ato de narrar em relação com a ruptura epistemológica denunciada, por exemplo, por Derrida. Eu gostaria que você dissesse um pouco sobre isso e como, então, seria o narrador após esse cenário de ruptura, tendo já descoberto que o homem, enquanto entidade, é uma personagem, como construir personagens clássicas que não demonstrariam diretamente o quanto o homem é feito de traços, de imagens, de significados do outro. Tá, a pergunta sua é de difícil resposta, porque, quer dizer, eu não sou esses outros também, né, que você menciona. Quer dizer, aí eu teria que funcionar mais como crítico do que propriamente lhe dar um depoimento, entende? Então, para mim, fica difícil. Agora, não há dúvida nenhuma que o falso mentiroso, dentro das coisas que eu escrevi, elevar a linguagem ficcional a um ponto totalmente radical, entende? É um ponto de tal modo radical que você constitui um determinado obstáculo na própria narrativa. Quer dizer, não há nenhuma frase negativa em todo o livro. As frases no livro são todas positivas e todas elas existem para encaminhar um plot, uma trama, que, por sua vez, é desconstruída pelo próprio título, que é o falso mentiroso, que é um dos princípios básicos
matemática, né? da matemática, que é, se você diz, né, que o que você está dizendo é mentira, você está dizendo a verdade. Então, se o narrador diz que está dizendo a mentira, o que ele está dizendo é verdade. Quer dizer, é um livro extremamente formal, é uma questão formal, né? E ela leva a essa radicalidade do narrador a acreditar, né, que é praticamente impossível fazer uma narrativa clássica hoje em dia. Quer dizer, uma narrativa clássica, eu digo, uma narrativa segundo os parâmetros dados pelo romance do século XVIII, que é o que a gente vem seguindo. Quer dizer, o Rise of the Novel, do Ian Watt, não é, que vai dar isso. E depois, não é, existem 2 livros que são muito importantes na crítica norte-americana, que não são muito conhecidos aqui. Que o primeiro deles é The Craft of Fiction, que é de 1921, que é um belíssimo apanhado retórico dos prefácios de Henry James, que é um livro, para mim, foi importantíssimo. E o outro livro é um livro, Rhetoric of Fiction, A Retórica da Ficção, de Wayne Booth, que é de 1961. Entende? Quer dizer, e nesses livros, então, há uma codificação da técnica, craft, e uma codificação da retórica. Então, você vê, a gente chega em 1961, em particular, com o romance norte-americano, que ganha, né, o papel que tinha um romance europeu até então, né, você vai ter, então, um conhecimento muito profundo de craft e técnica. E aí vira banalização, vira o que a gente está chamando a atenção, vira o canônico. Se você escrever de acordo com aquilo, dá certinho, entende? Dá certinho, mas esse certinho, aí, a meu ver, vira o vazio. Aí, nesse sentido do vazio, porque é o canônico. Você está repetindo o canônico. Tanto o craft quanto a retórica. E é exatamente no retórica da ficção que vai ter a categoria que vai ser mais importante para todos esses autores que você citou, que é o unreliable narrator, o narrador que não merece confiança. Entende? Vem tudo daí, entende? É desse unreliable narrator que é também o narrador de Dom Casmurro. É o narrador que não merece confiança. E, portanto, já é uma coisa também canônica. Então, para ir além disso, você vai ter que ir pelos caminhos desenhados por, no meu caso, Ítalo Calvino, entende? O Perec, essas coisas, entende? Você vai ter que ir por esses caminhos, que são caminhos desconstrutores, não só da técnica como da retórica, mas são desconstrutores da própria ideia de literatura hoje. Entende? Então, em último caso, o que eu questiono é a literatura. Qual é o sentido da literatura hoje? Tem algum sentido a literatura hoje? Talvez não. Então, você pode fazer o que você bem entende. Sabe? Quer dizer, você tem uma liberdade, então, nunca alcançada. Quer dizer, eu acho que eu escapei no Machado pela tangente, que é fazer esse tipo de trabalho, entende? Esse tipo de trabalho em que vários gêneros se mesclam. Então, a diferença está em ter eu misturado gêneros. Assim como eu também gosto de misturar genders, que é o caso de Stella Manhattan, onde tem uma mistura de gêneros, que também tem toda uma parte lá, que é o começo, né, que é sobre para que narrar, entende? Que é uma parte do livro que chamou, e que é para poder também essa mistura de gender, sendo, quer dizer, o que é eu no momento em que você questiona gender. Entende? Eu é uma palavra em trânsito. Ou não é, né? Quer dizer, você toma uma atitude canônica. Não, eu é masculino e feminino. Você toma uma atitude binária, em termos de sexualidade. Entende? Quer dizer, então, isso é a sua última pergunta, entende? Como é que eu vejo? Quer dizer, não compete a mim ver aos 81. Compete a mim perguntar a você como vê. Entende? Essa que é a graça. Quer dizer, a nova geração tem sentido ou não tem. Quer dizer, o que você propõe? O que vocês, nova geração, propõem hoje? É tanto que eu tenho recusado a ler, nos últimos anos, eu tenho recusado a ler manuscritos de amigos ou de pessoas, porque eu acho que a minha sensibilidade como referência pode fazer mal a um jovem.
Não tô, isso não é, sabe, não é tirando o corpo, não, ou tirando a outra coisa da seringa. É porque realmente, sabe, as sensibilidades são muito diferentes. Eu tive uma formação muito diferente, entende? Quer dizer, e de repente vem uma pessoa que traz uma coisa que não me toca, entende? E agora, a única graça também que a gente tem, e agora vamos ver se eu fecho, porque eu não quero cansar mais vocês. A única graça que eu acho que existe para quem chega à minha idade é se eu puder dialogar com mais jovens. Mas dizer o que eu penso do mais jovem, nunca. Porque, sabe, a vida é de vocês agora, quer dizer, a vida é vocês que vão ter que fazê-la. Sabe, quer dizer, e eu não sei, a vida, a arte, tudo, né? A própria invenção da vida. Mas está meio triste. Ok, obrigado. Eu agradeço muitíssimo, Silviano. Eu acho que nesse momento em que nós vivemos um período um pouco sombrio, um rebaixamento de discussão, aí, de censura e de temas um pouco assustadores, eu acho que nada como responder a isso com uma iluminada produção aí, literária e cultural. E uma das outras facetas do Silviano que eu gostaria de enfatizar aqui é a questão do depoimento, o como ele tem recuperado. E o que nós publicamos no dossiê, que vai ser lançado amanhã, é exatamente um relato dele em Manhattan, nos anos 70, e também, desde jovem, alguém que fez diferença no mundo das artes. Ou seja, via Silviano, muitos artistas leram autores fundamentais, entenderam o processo da cultura e da crise de uma outra maneira. Então, uma figura fundamental aí, em que essas muitas facetas aí têm muito sentido. E eu quero aqui deixar um depoimento muito, muito sincero, porque nós nunca fomos próximos, não temos nenhuma relação de 30 anos, e, de repente, ele generosamente escreve e-mails gigantescos, iluminando a minha pesquisa, com dados, com posições. E eu acho que isso é de uma generosidade no mundo contemporâneo que a gente precisa enfatizar. Quer dizer, alguém que compartilha, que continua compartilhando, que responde aos convites, que está aqui, né, que vai amanhã falar também sobre essa experiência. Então, meu sincero agradecimento aí, a sua presença e a sua vinda. Ok? Obrigada.